Olá, caros estudantes, bom dia a todos. Então, hoje estamos começando as nossas aulas do PET. Essa é a nossa primeira aula. Estou gravando essa aula para ajudá-los, para que seja um momento em que vocês possam assistir, esclarecer as dúvidas de vocês. Então, vou tentar ser mais objetivo e vou trazer aqui os nossos PETs e ir, lendo com vocês, debatendo, olhando, as questões, o que o nosso PET pede. Eu acho muito importante que vocês realmente assistam esses vídeos, porque tem muitas questões que de repente a gente não vai precisar fazer ou vai fazer de outra forma. Então é importante que vocês assistam essas aulas. E uma coisa muito importante que eu quero falar também é a questão da autonomia de vocês. Então, quando vocês forem realizar o PET, procurem realmente fazer. Não vai pegando já tudo pronto da internet, não. Vamos procurar tentar fazer mesmo, sozinhos. Que agora vocês no terceiro ano precisam muito desenvolver a escrita. Então, vamos escrever, vamos elaborar bem as nossas respostas e eu estou aqui para isso, certo? Peço perdão que a minha câmera não é muito boa, eu estou aqui num espaço, tem uns móveis desmontados ali, então não é o lugar mais adequado, mas é o lugar mais adequado que eu achei para gravar essas videoaulas. Às vezes tem uns barulhos externos também, vocês me desculpem, eu moro na roça. Para vocês que não sabem, eu moro na zona rural aqui de Conceição das Pedras. Não sei se eu já tinha falado isso para vocês. Bom, e vou tentar fazer a aula de um modo mais descontraído, Não consigo, de repente, fazer tudo perfeitamente. Às vezes tem algum deslize aqui, não vai ser aquela coisa chique, Como muitos canais do YouTube têm. Mas eu tô aqui para isso, para ajudá-los, certo? Seria muito bom que vocês participassem também. Dúvidas vocês podem tirar no WhatsApp, pode tirar aqui no próprio YouTube também. Se quiser escrever alguma coisa aí, dar sugestões, dicas. Eu não me envergonho de pedir ajuda, dica não. Ainda mais vocês que são jovens, que são antenados aí com as redes sociais e a tecnologia. Eu fico feliz, Fico à disposição para que vocês me ajudem também. Então vamos, sem mais delongas, ver o que é o nosso PET. Bom, na semana 1 de português, deixa eu abrir aqui para vocês, a gente vai trabalhar, olha só, um gênero literário que é o conto fantástico, tá? Na página 2. Bom, o que é o conto fantástico? Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ver juntos. Tem umas boas-vindas aqui, Então, na semana 1, a gente vai trabalhar esse gênero. O nosso PET traz uma definição do que é o conto fantástico. É uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e ou fatos, que se mostram igualmente estranhos e inexplicáveis. Os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, narrativas se desenrolam no mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e pelas situações e ações extraordinárias. Bem, pessoal, um conto fantástico ou toda narrativa de cunho fantástico, qual que é a característica principal dela? A gente vai ter uma história, personagens que não fazem parte desse mundo real nosso. Por isso a gente diz que são inverossímeis. O que é uma coisa inverossímil? Aquilo que não condiz com a realidade. Então, um exemplo muito clássico para vocês, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas. Aquilo é uma narrativa, um conto, uma história fantástica. A gente sabe que aquilo não existe, certo? É tudo ficção, é tudo irreal. Por exemplo, a gente tem eu até deixei aqui na internet, Não sei se vai pegar tudo aí, porque eu peguei umas imagens meio grandes, Por exemplo, O Senhor dos Anéis. É uma narrativa
fictícia, de fantasia e inverossímil. A gente não tem hobbits, por exemplo, no nosso mundo, né? Anões a gente até tem, né? Mas magos, essas coisas não existem, né? O mesmo a gente pode pensar, por exemplo, no Harry Potter. Cadê o Harry Potter que eu abri aqui? Então, Harry Potter, magia, né? Tudo ficção, tudo inverossímil. Senhor dos Anéis, novamente. Então, são só exemplos para mostrar para vocês que se tratam de narrativas, de histórias fantásticas. Muito fácil, tranquilo, isso para vocês, né, gente? Bom, e pensando nisso, é que a gente vai começar a resolver as nossas atividades da nossa primeira aula. A gente vai ler aqui, pessoal, não tem como, eu vou ter que ler, e vocês sabem que português a gente precisa ler mesmo, não tem como fugir desses 3 eixos, né? Vocês sabem quais são os 3 eixos da língua portuguesa? Leitura, interpretação e escrita. E com essas 3 coisas, a gente teria um 4º item também, né? Que já está misturado aqui tudo, que é a questão da literatura, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui hoje, por exemplo, literatura, mas a gente vai trabalhar interpretação também. Então, tá tudo amarrado, certo? Então, vamos lá. Resumo do conto fantástico As Formigas, de Lígia Fagundes Telles. As Formigas conta a história de 2 amigas, primas e universitárias, que se mudam para uma pensão. As 2 são estudantes, uma de direito e outra de medicina. A pensão é descrita pela estudante de direito, protagonista e narradora em primeira pessoa. Um ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador, desses locais onde tudo pode acontecer. Então a gente tem aqui um ambiente que vai ser muito importante, tá, pessoal? Esse conto da Lígia, As Formigas, ele tem um teor fantástico e com uma ponta, digamos assim, de terror. É um suspense, é um terror, é algo assim que mexe com o imaginário da gente. Continuando. As garotas vão se instalar num quarto da pensão e descobrem que o antigo morador deixou lá um caixote com uns ossos guardados. A estudante de medicina se interessa em abrir e ver, principalmente depois que descobre que o esqueleto é um artigo raro que já pertencia a um anão. Então as 2 estudantes vão para essa pensão, né, ficarem instaladas lá e descobrem nessa pensão que tem um caixote no quarto que elas vão ficar, que pertenceu a um antigo hóspede que era médico, e que nesse caixote temos um esqueleto ali, ossos de um anão. Então a coisa já começa, né, a pensão já aquele ambiente meio soturno, aquela coisa meio assustadora, tenebrosa, e aí no quarto tem uma caixa de ossos de um anão. A coisa começa a ficar macabra, no mínimo macabra, né, pessoal? Continuando. Durante a noite, o quarto é tomado por um cheiro de bolor e por uma invasão de formigas que não se sabe de onde vem e que tomam o recipiente onde está guardado os ossos, embaixo da cama de uma das garotas. O que deixa a narrativa mais intrigante é que na mesma noite a estudante de direito sonhou com um anão de olhos azuis olhando para ela. Quando a outra vai investigar na caixa o que teria atraído as formigas, percebe que a posição dos ossos havia sido alterada, ou seja, os ossos haviam sido mexidos. Elas mataram os insetos e na manhã seguinte não havia nenhum vestígio das formigas, embora não tenham limpado o local. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns detalhes muito importantes que deixam essa narrativa fantástica.
que são o quê? O fato, né, de surgirem milhares de formigas durante a noite naquele quarto e essas formigas entrarem nessa caixa em que estava esse esqueleto de anão. E o que elas percebem? Que não havia nada ali que pudesse atrair, né, aquelas formigas para aqueles ossos, mas elas notam que os ossos eles mudam de posição naquela caixa, né, naquele caixote. Os ossos são mexidos. Mexidos por quem? Por essas formigas. Teriam essas formigas força, capacidade de carregar, de mudar esses ossos de lugar? Bom, e aí elas matam todas essas formigas, só que o que acontece? Elas não limpam o local, mas no dia seguinte todas essas formigas desaparecem misteriosamente. Então, outro ponto fantástico aqui. Prosseguindo a história, na madrugada seguinte, depois de um novo pesadelo, a estudante e sua prima descobrem um retorno das formigas e que mais uma vez a posição do esqueleto foi alterada, parecendo que este está se reconstituindo. Então é interessante notar, e é sinistro, que além dos ossos mudarem de posição, eles começam a formar o esqueleto, ou seja, os ossos ali, eles estavam todos desconjuntados, mas eles começam a tomar a forma do esqueleto, ou seja, eles começam a se encaixar. Entendem? É isso que a história nos dá a entender. Na terceira noite, elas ficam acordadas esperando para ver de onde vinham as formigas, mas adormecem. E quando acordam, ficam apavoradas ao perceber que faltava apenas um osso da perna e outro do braço para que o esqueleto ficasse recomposto. Ou seja, elas dormem e quando elas acordam, elas veem o esqueleto praticamente pronto, só faltando 2 ossos para ficar aquele esqueleto formadinho. Bom, tem uma galinha aqui, tá, gente? Como eu falei, eu moro na roça. Elas fogem desesperadas da pensão. Da rua, uma das garotas olha para a janela do quarto que estavam hospedadas e avistam os olhos as observando. Então, macabro, né? Tudo muito macabro, elas saem correndo, né? Começam a aparecer olhos, mas o esqueleto tem olhos, então a coisa já fica feia aí, né? Pessoal, então vamos às nossas perguntas, né? Aqui tem um vocabulário do que é a palavra bolor. Vocês leiam aí depois com calma. Podem voltar a reler o texto quantas vezes for necessário, tá? Leitura é importantíssimo. Questão: por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas no resumo? Então, nessa primeira questão, vocês vão responder por que esse texto é um texto fantástico. O que o torna um texto fantástico? Lembra que eu falei no começo da aula que um texto fantástico é aquele texto que tem elementos que não existem na realidade, que são elementos irreais, né, de mitologias ou algo que é impossível existir na realidade. Então, nesse texto que a gente leu, a gente tem elementos que o tornam de fato um texto irreal, um texto fantástico. Quais são esses elementos? O fato, por exemplo, das formigas aparecerem do nada e desaparecerem do nada. O fato de o esqueleto se formar sozinho, seja talvez pelas formigas. As formigas são capazes de mover esses ossos. Isso é um fato irreal, né? O aparecimento de olhos na janela. Isso também é sobrenatural. Né? A gente está falando de um esqueleto, de repente aparece olhos, né? Bem complicado. Então,
são esses elementos que vocês vão colocar na resposta. Eu já falando a resposta aqui, né? Quais que são esses elementos fantásticos? Então, esses que eu citei. Você pode citar, então, que esse texto é um conto fantástico devido ao fato de as formigas aparecerem e desaparecerem misteriosamente, ao fato de o esqueleto ser montado por essas formigas, tudo que é impossível, ok? Muito bem, vamos prosseguir. E essa galinha tá, nossa, tá toda nessa galinha. Jesus Cristo. No texto lido, há uma breve descrição do espaço em que a história se passa. Explique como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. Então, gente, a gente vê logo aqui no começo do texto, vamos ver. Olha só. Essas duas primas universitárias se mudam para uma pensão. As duas são estudantes. A pensão é descrita pela estudante de direito, que é o que? Um ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador. Então, por que esse ambiente, né, é importante? Porque ele vai trazer o quê? Vai trazer expectativas para o leitor de que se trata de um lugar, né, tenebroso. E esse lugar tenebroso, ele desperta no que no leitor? Aquela expectativa, aquele medo, aquele terror, aquela expectativa. Então, por isso que esse cenário é muito importante. Questão número 3 agora, tá? Se vocês ficarem com dúvida, pessoal, é só me dar um toque, falar que não está entendendo, que eu ajudo vocês. Vamos lá. Leia a tirinha seguinte e responda o que se pede nas atividades 3 e 4. Ei, Caio, acorda que tá na hora. Só mais 5 minutos, mãe. Pera aí. É madrugada e eu moro sozinho. Vamos às questões agora. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. A gente sabe que uma tirinha geralmente é um texto mais leve, mais engraçadinho, né? Mas aqui a gente tem elementos de conto fantástico, pessoal. E que elementos seriam esses? Que elementos? Bom, o conto fantástico, qual que é a principal característica dele, que eu falei no começo? O fato dele ser inverossímil, ser ilógico, ser impossível daqueles elementos, daqueles fatores acontecerem na realidade. E é o mesmo que se passa aqui nesta tirinha. Ela tem um caráter ilógico, tem a presença do sobrenatural, porque tem a presença de quem? Quem que é essa figura? É a mãe do nosso Caio? Não é, porque ele fala aqui que ele mora sozinho. Então quem que é essa criatura? Essa criatura é alguém fantástico, é algo que não existe, é um fantasma. Então a gente pode dizer que os elementos fantásticos nessa tirinha são o que? A presença do sobrenatural através de um fantasma e o caráter ilógico. Ok? Estou falando todas as respostas, né? Primeira aula é assim mesmo, professor, né, vai mais de boa. Vamos lá então, prosseguindo, questão número 4. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense e terror. O que torna essa tirinha um texto não engraçadinho, mas um texto que desperta o terror, o medo no próprio personagem aqui? O que torna isso assustador? Basta a gente analisar os 2 últimos quadrinhos, né, pessoal? O que é assustador? O fato de ser ainda madrugada e de ele morar sozinho. Ok? Então, isso torna a narrativa uma narrativa de suspense, de terror. Bom, são estas as respostas que vocês vão colocar, beleza? Eu meio que solucionei para vocês as questões, tá? Não vou fazer isso sempre, é só para mostrar para vocês mais ou menos como que a gente vai trabalhar. É claro que eu vou pedir, né, que vocês
se esforcem para vocês escreverem as respostas, né, de uma maneira mais elaborada, né? E a gente vai aprendendo aqui juntos também, né? Eu vou aprendendo com vocês, vou descobrindo quais são as capacidades da turma e tudo mais. O nosso vídeo está um pouco longo, né? Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos para o pessoal não ficar cansado logo já de cara assim com a aula, mas vamos tentar imaginar que a gente está de fato não na sala de aula, mas que a gente está realmente tendo um espaço de aprendizagem, certo? Eu falo muito, peço desculpas por falar tanto, mas é isso. E a gente vai encerrando por aqui, então. Eu vou voltar, né, a gravar um vídeo para semana 2. E tirem suas dúvidas. Não entendi, professor. Você falou, não entendi nada. Não sei o que é para colocar. Bom, eu gostaria, como eu falei no início também, que vocês procurassem fazer essas atividades sozinhos. E se não entendeu nada, se não conseguiu, pode pedir ajuda para mim, né? Como que é a resposta? Que jeito que eu faço? Que jeito que eu elaboro? Como que eu elaboro essa resposta? Como que eu escrevo? Essas respostas, pessoal, nada mais são também que atividades de redação. Para eu escrever uma boa resposta, eu tenho que saber colocar cada palavra no lugar, né? Saber concatenar as minhas ideias e escrever um bom texto, porque uma resposta é um texto, né? E a gente trabalha isso em português, não só em português, mas em outras matérias também. Isso é importantíssimo. Bom, eu vou definir como que a gente vai entregar essas atividades. Tem o prazo lá, que agora não me recordo também, né, da entrega da semana 1. Provavelmente vai ser pelo Google Classroom, né, mas como muita gente não tem acesso ao Google Classroom ainda, vai poder enviar pelo e-mail também, certo? Mas isso eu vou combinar com vocês depois certinho, vou ver as datas aqui. E aí eu vou avisar no grupo, ok? Sobre esse conto da Lígia Fagundes Telles, eu vou deixar alguns videozinhos, né, para vocês assistirem, caso vocês tenham curiosidade nesse texto. Vou deixar alguns videozinhos que vocês poderão assistir aí no grupo também. E para ajudar, né, para despertar curiosidade, enfim, para vocês se inteirarem mais do assunto. Beleza? Vou ficando por aqui, gente. Foi um prazer. Estou aberto a sugestões de vocês para a gente melhorar essas aulas e para a gente ter um melhor aproveitamento, ok? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.